reflexão. A história conta que um certo homem ficou viúvo muito cedo e teve que cuidar de 2 filhos pequenos, e ele cuidava daquelas crianças com todo amor e carinho, porque sabia que aquelas 2 crianças era o tesouro que ele tinha herdado nessa vida. Ele morava numa casa que ficava na parte mais baixa de um grande rio, um rio inclusive navegável. Ele morava a mais ou menos uns 100 metros do rio. Cuidava dos filhos e o tempo foi passando. Quando seu filho mais velho estava com 12 anos e a menina com 5, ele recebeu um telegrama. Ao abrir, ficou sabendo que uma tia muito querida estava no hospital, muito mal, e precisava da sua visita. Mas ele não poderia levar as crianças na visita ao hospital, porque lá não era permitido a entrada de crianças. Ele chegou para o seu filho de 12 anos e disse: Maurinho, olha, eu vou ter que visitar a tia Filomena. Você acha que seria capaz de tomar conta da sua irmãzinha até eu voltar amanhã? E o menino respondeu para ele: lógico, papai. Eu sou o homem da casa, pode confiar em mim. Este pai, que era cristão, disse assim: filho, eu vou pedir a Deus que proteja você e sua irmãzinha e amanhã eu volto, tá bem? Tem leite na geladeira, tem bolachas ali na despensa. Você não precisa se preocupar. Se der fome, cuide da sua irmãzinha e amanhã o papai estará de volta. Ele se despediu dos 2 filhos e caminhou na margem do rio e foi até a grande avenida, pegou o ônibus e se retirou. Maurinho, que tinha 12 anos, estava se sentindo o homem da casa e cuidou da irmãzinha. Quando ela pediu comida, deu leite, deu bolachas de chocolate e estava indo tudo muito bem. Mas teve um momento que a sua irmãzinha começou a chorar, sentindo falta do pai, e dizia: cadê o papai? E ele respondia: o papai já vem, não chora não, porque nós vamos dormir na cama do papai, aquela cama bem grande, você quer? Ah, é? Nós vamos dormir na cama do papai? Vamos sim. Ah, que bom! A menininha parou de chorar e de fato a noite estava ali, já dormindo tranquilamente, quando ouviu um grande trovão. Um temporal desabou, um temporal tão terrível que parecia que o mundo ia acabar. Parecia que o céu estava desabando naquele lugar. Foi tanta água, mas tanta água, que o rio começou a transbordar e foi enchendo, e as águas chegaram até a casa. O menino acordou com um solavanco e quando ele foi até a janela do quarto do seu pai, viu que todo o terreno à volta tinha se transformado num grande lago e a chuva descia. Cada pingo grosso de água e o vento, os trovões, os relâmpagos cortavam o céu. Ele sentiu medo, mas não podia transmitir aquele medo para sua irmãzinha. A menina acordou assustada e começou a chorar. E ele abraçou a sua irmãzinha e disse: não chora não, não chore. O papai orou a Deus para nos proteger. Deus está nos protegendo. A menininha foi parando de chorar, mas ele estava preocupado porque a água estava subindo e logo estava entrando dentro de casa e invadindo o quarto. A pequenininha começou a chorar e a chamar pelo pai, mas o menino dizia: se acalme, o papai já vem. A menina dizia: olha a água está invadindo a nossa casa. Ela vai subir, a nossa casa vai cair e nós vamos morrer. Não, não vai não. O papai orou para Deus nos proteger. O menino dizia isso com muita fé. Ele acreditava na proteção de Deus. Ele acreditava no poder da oração. Mas a água não parava de subir, porque a chuva continuava caindo forte e já estava encobrindo a cama. O que o menino fez? Ele pegou a sua irmãzinha no colo e foi andando no meio das águas e disse: vamos subir a escada ali, vamos para o telhado. Eles subiram e ele olhava para trás e via a água entrando dentro de casa e ele pensou: com certeza essa água não vai chegar aqui em cima no telhado. E ele ficou lá em cima no sótão da casa com a sua irmãzinha, apavorado. A noite era iluminada pelos relâmpagos e os trovões eram cada vez mais ensurdecedores.
A água continuava descendo. O céu estava descendo ali naquela noite e o menino pensava: meu Deus, meu pai pediu para o Senhor nos proteger. Nos proteja, Deus. Ele fazia força para não chorar, para que a menininha não ficasse impressionada. E ele ficava dizendo: vamos confiar em Deus, Deus está nos protegendo, minha irmã. E eles se abraçaram e a água caía. E foi assim aquela noite toda, a água subindo, quase chegando no sótão, e o menino apavorado olhou e viu que a água estava chegando ali, no limite da casa. Algumas telhas já haviam sido desprendidas e todos os lugares tinham se transformado no imenso lago. A correnteza era muito forte, não tinha como fugir. Não podia fugir mais. Foi quando ele viu uma grande embarcação ali chegando em direção da casa, e ele viu no convés daquela embarcação alguém que gritava: meu filho, meu filho! Ele reconheceu que era o pai e dizia: olha lá, é o papai, papai! Aquele homem não esperou o bote descer na água. Ele mergulhou e veio nadando, nadando, e chegou na casa e abraçou os dois filhos e disse: eu não falei para vocês que Deus do céu ia nos proteger? Que ia proteger vocês? Olha lá, vindo um barquinho. Esse barquinho está vindo nos buscar. 2 homens estavam no bote remando para pegar tanto o pai quanto os 2 filhos. E quando o menino e a menina entraram no bote, o menino disse para um dos remadores: viu só? Deus nos protegeu. Vocês vieram mandados por Deus, não foi? E um deles, que era ateu, ficou sem graça. O que responder para a criança naquela hora? Sim, foi Deus que nos mandou. E os menininhos diziam: sim, eu sabia. Sabe por quê, papai? Que eu sabia que Deus não nos abandonaria e nós não morreríamos afogados? Eu entendia. O Senhor leu na Bíblia Sagrada uma coisa que falava mais ou menos assim: meu filho, não se preocupe, eu sou o teu Deus. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Foi só o menino recitar isso para o pai. Aos ouvidos dos 2 remadores, uma correnteza mais forte veio e levou aquela casa. Mas antes de chorar e lamentar, aquele chefe de família deu glória a Deus, porque a fé do menino, a proteção do alto, tinha guardado aquelas 2 vidas preciosas de todo o perigo. A casa, tudo bem, ele construiria uma outra casa depois, ele mudaria para um lugar mais seguro, não tinha problema nenhum. O que ele não podia perder era aquelas 2 crianças. Tudo o que ele tinha de mais importante e precioso nessa vida eram os 2 filhos. E ele deu glória a Deus porque deu tanta fé ao seu filhinho de 12 anos. O remador, aquele que era ateu, foi ouvindo o menino contar para o seu pai toda a segurança que ele tinha na certeza que Deus passou a noite com eles no sótão daquela casa. O menino dizia: papai, eu tive medo sim. Eu não vou dizer que não tive, mas eu tive a certeza que nada aconteceria porque Deus estava conosco, papai. E foi o testemunho simples daquele menino com um milagre tão poderoso de proteção que convenceu aquele remador de que nós não estamos sozinhos. Sejamos pequenos ou grandes, estejamos em terra ou em mar, perto ou longe, onde quer que for, o Senhor nosso Deus estará sempre conosco.